Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Taesa, empresa do setor elétrico que no ano passado distribuiu mais de 12% em dividendos. Antes de começar essa análise, é bom dizer que essa não é uma indicação de compra nem de venda de nenhum ativo. Então, depois desse aviso importante, vamos para a análise, sem enrolação. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Vamos distribuir essa análise em 5 grupos de indicadores, os de valuation, de endividamento, de rentabilidade, eficiência e crescimento. Iniciando essa análise, falaremos sobre o Free Float, que é quantos por cento das ações são negociadas em bolsa de valores. Nesse caso, 63,45% das ações da Taesa são negociadas na bolsa de valores, para que nós investidores possamos comprar. Outra informação importante é o Tag Along, que indica para a gente o grau de proteção ao acionista minoritário. O ideal para todas as ações é que ela seja de 100%, e a Taesa cumpre esse requisito. Antes de falarmos sobre os indicadores de valuation, vamos dar uma olhada aqui no preço da ação hoje, que está em R$ 44,12. A gente consegue ver que no gráfico dos últimos 5 anos, a ação da Taesa teve um crescimento em escadinha, com altos e baixos, mas sempre na direção do crescimento. Conseguimos ver que hoje ela está na sua máxima histórica. Olhando aqui no dia 6 de abril de 2021, a ação estava custando R$ 34,76. E hoje, a R$ 44,12, temos um ganho em um ano de 26,27%. Um ganho muito bom para um ano só. O primeiro indicador de valuation que falaremos é o Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O indicador nos mostra que a Taesa distribuiu nos últimos 12 meses 10,24% do valor da ação para o acionista somente em proventos. Se compararmos com a média de distribuição das outras ações do Ibovespa, que é de 3,5, conseguimos notar que a distribuição de dividendos da Taesa é muito superior. A gente consegue notar que ela distribuiu R$ 4,50 por ação nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada agora aqui no gráfico do Dividend Yield para ver se sempre foi assim. Bom, a primeira coisa que a gente consegue notar é que a média de distribuição histórica da Taesa é de 10,75%, que é uma média altíssima. A gente consegue notar que a distribuição de dividendos da Taesa flutua, mas sempre em patamares altos, o que é bastante positivo. A gente consegue perceber que hoje o Dividend Yield da Taesa é um pouco abaixo do que a sua média histórica, tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividendo bastante alto, mas um pouco abaixo da sua média histórica. Outra informação importante da Taesa é o quanto a Taesa distribuiu em proventos para o seu acionista nos últimos anos. Lembrando que proventos são a soma dos juros sobre o capital próprio e dividendos distribuídos aos acionistas. A gente consegue notar aqui que em 2012 ela distribuiu R$ 1,70 por ação e no ano de 2021 ela distribuiu R$ 4,50 por ação. Um crescimento bastante grande. Mas no gráfico a gente consegue ver subidas e descidas na distribuição de dividendos. Porém, se olharmos de maneira macro, existem subidas e descidas, mas com uma tendência de crescimento. Tão importante quanto o Dividend Yield é o Dividend Payout, que indica para a gente quantos por cento do lucro da empresa são distribuídos aos seus acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 100, para que a empresa não tenha distribuído mais do que lucrou. Nesse caso, a gente consegue ver que a média do payout da Taesa é de 86,62%, que é uma média bastante alta de distribuição. Se nós repararmos nesse gráfico, temos um indicador aqui acima de 100%, que pode ser um ponto negativo ou também um acúmulo de lucros dos anos anteriores, que está sendo distribuído agora. Atualmente, a Taesa está com um payout de 80,85%, indicando que aproximadamente 19% dos seus lucros continuam na empresa para reinvestimento interno. E esse reinvestimento interno é bastante importante na Taesa, porque ela vem participando de leilões e ela precisa ganhar novas RAPs, para que ela consiga ter aumento das suas receitas anuais. Isso porque seus contratos de longo prazo vencem nos próximos 5 a 10 anos. Então a Taesa já deve estar se preparando para fazer novas aquisições. Sendo assim, é possível que nos próximos anos ela venha a distribuir uma quantidade menor de seus lucros. Com isso, seu dividend yield cairia, mas isso não é nada certo, temos que avaliar os próximos anos. O próximo indicador de valuation que falaremos é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro da empresa. Ele indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa retornaria em lucros o que nós investimos nela hoje.
O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 15. E nesse caso, em 6,83, num geral, indica pra gente que a empresa está sendo negociada num valor atrativo com relação aos seus lucros. Lembrando que esse retorno não é em dividendos, e sim em lucros, é o que a empresa lucra. Vamos dar uma olhada agora aqui no seu gráfico do indicador. Conseguimos notar aqui que a média do indicador é de 7,21, ou seja, hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, estando mais barato hoje do que comumente na sua média histórica. Isso em relação aos seus lucros. Analisando o gráfico, a gente consegue ver que o maior indicador foi no ano de 2017, com 11,33, que mesmo assim é abaixo do que nós consideramos o ideal. Sendo assim, temos que levar bastante em consideração a sua média histórica. Conseguimos ver que desde 2020 até hoje, o indicador vem subindo gradativamente. Então vamos ficar de olho para saber se esse indicador vai seguir aumentando nos próximos anos. Outro indicador que falaremos aqui de valuation é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço da ação e o valor do patrimônio da empresa. O ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 1,5, e nesse caso em 2,26 ele está um pouco acima, estando num geral considerado hoje caro com relação ao patrimônio da empresa. Vamos dar uma olhada agora então no seu gráfico de histórico. Dando uma avaliada no gráfico, claramente a gente consegue ver que há um crescimento no indicador, e um crescimento constante, estando hoje no seu período mais caro com relação ao seu patrimônio. E também estando acima da sua média histórica, claro, que é de 1,65. Com isso a gente consegue ter certeza de que a ação está hoje cara com relação ao seu patrimônio. Iniciaremos agora a análise dos indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação da dívida da empresa com o patrimônio da empresa. Ele indica pra gente se a dívida da empresa é maior ou menor do que o valor do patrimônio da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1, e hoje em 0,96 está bem próximo do limite, indicando que o valor da sua dívida representa 96% do valor do seu patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico Vamos dar uma olhada agora então no seu gráfico de histórico da dívida líquida sobre patrimônio líquido. Nesse gráfico de histórico conseguimos ver um crescimento constante da sua dívida desde 2017, estando hoje ainda abaixo de 1, mas correndo um sério risco de ultrapassar o limite do ideal. Conseguimos ver também que o indicador está hoje acima da sua média histórica, que é de 0,83, que é um ponto não muito bom. O segundo indicador de endividamento que falaremos é a dívida líquida sobre o EBITDA, que é uma relação entre a dívida da empresa e o EBITDA da empresa. EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela utilizasse o EBITDA inteiro para esse pagamento. O ideal dele é que seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar todas as suas dívidas em até 3 anos. E nesse caso, estando em 2,41, atende aos padrões, mas muito próximo do limite, sendo que ela conseguiria pagar as suas dívidas em aproximadamente 2 anos e meio. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico. No gráfico, conseguimos ver que o indicador está hoje abaixo da sua média histórica, o que é um ponto positivo, mas que de 2020 para cá o seu endividamento veio aumentando, mesmo tendo de 2019 para 2020 diminuído bastante. Olhando desde o início, a gente consegue ver que a variação da dívida sobre o EBITDA oscila bastante, o que nos faz ficar de olho no endividamento da empresa. Outro indicador de endividamento que falaremos é a liquidez corrente, que indica pra gente se a empresa é capaz de pagar as suas dívidas de curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal do indicador é que seja maior do que 1, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses. E hoje o indicador está acima de 1, em 1,51, que é um ponto positivo. Ou seja, a Taesa nesse momento tem domínio sobre suas dívidas de curto prazo. Mas vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico. Olhando o gráfico, a gente consegue perceber que desde 2019 até hoje o indicador vem caindo, que demonstra que a empresa vem tendo um aumento da sua dívida de curto prazo. Com isso, devemos começar a prestar mais atenção nas dívidas da empresa. Hoje, o indicador está abaixo da sua média histórica, o que continua sendo um ponto não muito bom.
Ou seja, esse indicador ainda no âmbito geral está positivo, porém a tendência dele não é muito boa. Uma pausa agora na análise para dizer que se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Seu like ajuda demais o nosso canal, seu like ajuda demais o nosso crescimento. Então aperta no vermelhinho também e se inscreva. O que para você demora somente 1 segundo, para a gente vale muito. Então por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso se você estiver gostando da análise. Depois também dá uma olhada no vídeo que fizemos da Itaúsa, ficou muito bom. E agora voltando para os indicadores de eficiência. Começando aqui com a margem EBIT, que é uma relação entre a receita inicial da empresa e o EBIT. EBIT, que são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. O ideal do indicador é que ele seja acima de 10%, e hoje em 98,94%, a gente não tem do que reclamar. É uma margem EBIT espetacular. Mas como é que a margem EBIT pode ser maior que a margem bruta? Vamos dar uma olhada aqui agora no DRE da empresa para explicar essa situação. Se nós repararmos, nós temos a receita líquida da empresa, que foi de 3,4 bilhões de reais. Aí nós temos os custos e o lucro bruto da empresa. Mas como é que pode o EBIT ser maior do que o lucro bruto da empresa? Graças a essa linha de despesas e receitas operacionais, que normalmente nas empresas é um item negativo, aqui na Taesa é um item positivo, deixando assim o EBIT maior do que o lucro bruto. Depois dessa breve explicação, vamos dar uma olhada agora no gráfico da margem EBIT. Olhando esse gráfico, a gente consegue ver que a média histórica da margem EBIT é extremamente alta. Então, tomando como padrões a sua média histórica, a gente consegue ver que hoje o indicador está acima, o que é um ponto muito positivo. E vemos que desde 2019 até hoje houve um grande crescimento, passando de 78,27 para 98,94. O segundo indicador de eficiência e talvez a queridinha dos investidores é a margem líquida, uma relação entre a receita líquida da empresa e o seu lucro líquido, ou seja, o lucro final da empresa. Tomamos como padrão que o ideal é que a empresa tenha uma margem líquida de mais de 10%. E hoje a Taesa tem 63,76%, o que é muito positivo mesmo. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Ao olharmos o gráfico, conseguimos ver que de 2019 até 2021 houve um crescimento, estando hoje acima da sua média histórica, que é de 57,97%, que é uma média histórica muito alta. Sendo que desde 2009 a sua menor margem líquida foi de 40,23%, o que é muito bom. Com isso a gente consegue ver que as margens da Taesa são muito boas, é uma empresa muito eficiente. Agora vamos aqui para os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio. Tendo como o ideal o indicador ser acima de 10%, hoje em 33,12%, não temos por que reclamar, muito bom mesmo. Um ROI desse tamanho não é fácil de se encontrar. Mas vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico de histórico do indicador. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que de 2019 até 2020 houve um grande crescimento, que pode ter sido um lucro não recorrente. Porém, temos que avaliar os próximos anos para saber se a empresa se manterá nos padrões atuais ou voltará a cair aos padrões de sua média. Sua média aqui é de 22,48%, o que é uma média muito alta. Hoje está acima desse patamar, mas a gente não sabe por quanto tempo isso pode ficar assim. A gente consegue perceber que durante os últimos anos o indicador esteve sempre entre 14% e 23%. Sendo eles nos anos de 2012 em 14 e 2018 a 23. Com isso, nós conseguimos perceber que o ROI está bastante alto hoje, mas temos que ficar de olho nos próximos anos, que pode ser que ele volte aos patamares de aproximadamente 20%, que é um patamar muito bom. O segundo indicador de rentabilidade que falaremos é o ROIC, que é EBIT menos impostos sobre o patrimônio líquido mais seu endividamento. Ele diz pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive suas dívidas. O ideal desse indicador é que ele seja maior do que 10%. Em 22,42% ele está atendendo muito bem o indicador. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico de histórico.
que é bastante similar ao do ROI, tendo um grande crescimento de 2019 para 2020, sendo que a sua média histórica é de 15,66, uma média muito boa mesmo. Então agora é avaliarmos se a média subirá ou voltará aos padrões anteriores, assim como no indicador anterior. Mas podemos considerar que a rentabilidade da empresa está num momento muito bom mesmo. Os próximos indicadores a serem avaliados são os de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica pra gente uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje, em 20,07%, consideramos que está num patamar muito bom. Vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, a gente consegue ver grande evolução desde 2017. Percebendo que no ano de 2017 o indicador era negativo em 0,90%, indicando que nesse momento havia um decréscimo nas receitas da empresa. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 10,67%. Muito bom mesmo. O próximo indicador que falaremos é o CAGR dos lucros da empresa dos últimos 5 anos, que indica pra gente também uma média ponderada, só que do crescimento dos lucros da empresa e não das receitas. O ideal desse indicador também é que ele seja acima de 5% num geral, mas hoje a Taesa está com uma média ponderada de crescimento dos lucros bastante positiva em 20,76%, o que é bastante difícil de se encontrar no mercado. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico de histórico do indicador, que nos mostra bastante oscilação nesses últimos 6, 7 anos, tendo um crescimento absurdo entre os anos de 2019 e 2020. E esse crescimento puxou a média histórica para cima, que hoje é de 13,12%, sendo uma média inferior ao valor do indicador atual, que é de 20,76%. Mas esse grande crescimento de 2019 para 2020 nos faz ter uma pulga atrás da orelha. Então vamos avaliar os próximos anos para saber qual é o desenvolvimento do indicador. Bom, se você chegou até aqui é porque esse vídeo está realmente ajudando. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Mais uma vez dizendo que para você demora somente 1 segundo, para a gente vale muito. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. A gente quer saber o que você está achando desses nossos vídeos. Depois dessa análise completa, vamos posicionar a Taesa no ranking no Rapidinhas de Investimento. No Valuation, os indicadores se encontram muito bem posicionados hoje, mas os seus gráficos de histórico nos mostram possíveis problemas. Então hoje, nesse momento, vou dar meia estrela para o Valuation da Taesa. Os indicadores de endividamento me deixaram um pouco preocupado com o futuro da empresa, então nesse momento também vou dar meia estrela. Agora, os indicadores de eficiência e rentabilidade passaram com louvor, então cada um vai ganhar mais 1 estrela, tendo um total agora de 3 estrelas. E o indicador de crescimento hoje está bastante acima do ideal, mas temos que ficar de olho nos próximos anos. Então darei também mais 1 estrela para a empresa, totalizando 4 estrelas para a Taesa. Então, investidor, fiquem agora com o ranking das ações e até a próxima!